Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos desse texto que é emocionante e que ele traz um dos registros de Natal dos Evangelhos. Nós temos Mateus e Lucas, são os dois dos 4 evangelistas que cuidam das histórias do nascimento de Jesus com mais detalhe. Lucas está muito preocupado em dizer para nós que Jesus, a despeito das aparências estranhas, ele é o rei profetizado no Antigo Testamento por Isaías, pelos salmistas, por Abacuque, por Ageu, por Sofonias, os profetas. Ele é o Messias, o escolhido de Deus, apesar de uma aparência de muita fragilidade. E esse texto é lindo, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 20, eu chamei de um Natal de uma vida inesperada. Tinha tudo para não dar certo, e nos salvou. Tinha tudo para ser uma história de miséria, de pobreza, de perda, uma tragédia. Jesus tinha tudo para ser uma tragédia, e Ele amou a humanidade, nos revelou Deus, nos reconciliou com o Pai. Diz assim o texto bíblico: aconteceu que naqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseado todo mundo. Esse recenseamento foi o primeiro que aconteceu sendo Quirino governador da Síria, e todos iam recensear-se, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da Galiléia, e na cidade que se chama, também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, pelo fato de ele ser da casa e da linhagem de Davi. Está vendo o que eu falei para vocês? Lucas preocupado em dizer, é rei, filho de José, da linhagem de Davi, né? Vai nascer lá em Belém, para se recensear com Maria, sua esposa, estando ela grávida. Aconteceu que quando estavam ali, se cumpriram os dias da parturição dela, da gravidez, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E estavam pastores na mesma região, pernoitando nos campos e guardando os seus rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor postou-se diante deles, e a glória do Senhor brilhou à sua volta, e temeram um grande temor. Disse-lhes o anjo: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo, porque foi dada a luz para vós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. E isto será para vós um sinal. Qual o sinal do nascimento de Deus entre nós? Encontrareis um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, ali onde os animais se alimentam. E de súbito surgiu, juntamente com o anjo, uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória nas alturas a Deus, e sobre a terra paz entre as pessoas de boa vontade. E aconteceu que quando os anjos se retiraram de junto deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos essa palavra que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa, encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Tendo visto, fizeram a divulgação a respeito da palavra que lhes fora
que lhes fora falada acerca daquele menino. E todos os que ouviam se admiravam com as coisas que lhes eram reportadas pelos pastores. Maria, por seu lado, olha que detalhe lindo, guardava todas essas palavras, conversando no seu coração. E os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus, por causa de tudo o que ouviram e viram, tal como lhes fora dito. Amém. Eu gostaria de orar junto com você, antes de insistir nessa palavra, nessa reflexão. Vamos orar, vamos, faça assim comigo. Ore a Deus junto comigo nesse momento. Senhor, nós queremos deitar o nosso coração e os nossos pensamentos na Tua palavra. Queremos recostar a nossa cabeça, Senhor, próximo à Sua voz, para descansar com a palavra que tira de nós o peso, o cansaço, a fadiga, e nos restaura as forças, e nos faz sonhar, ó Deus, novamente. Nós que às vezes ficamos com os sonhos cansados, ficamos com os desejos fadigados, ficamos com a esperança empalidecida, perdemos vigor, ficamos anêmicos no coração. Deus, ajuda-nos hoje com a Tua palavra, nesse Natal tão promissor, tão significativo, em nome de Jesus, amém. A verdade é que nós não gostamos de realidade. Quando você fala para uma pessoa assim, cai na real, você está dizendo para ela, acredite, tudo vai dar certo? Não, você está dizendo assim, ó, deu tudo errado, esquece. Ou então quando você começa uma frase assim, você pega o telefone, conversa, aí você corta e diz assim, olha, na realidade, o que você espera da pessoa que diz isso? Uma má notícia. Olha, na realidade eu liguei para você, ela vai dizer uma coisa boa? Não. Por que será que quando a gente pensa em realidade, a gente tem já uma ideia de coisa ruim, de coisa negativa? Porque a vida é injusta. A vida não é proporcional ao que nós gostamos. A vida não é do tamanho dos nossos planos. Nós planejamos um monte de coisa que não dá certo. A realidade parece ser contra os nossos desejos. Parece que a realidade não é parceira dos nossos sonhos. É por isso que a gente chama um de sonho e outra de realidade. Parece que elas se opõem com muita frequência. A vida tem essa situação. A gente nunca tem tudo o que quer. E às vezes não tem nem tudo o que precisa ter para viver bem. No entanto, por outro lado, tem uma outra palavra que também é nossa, que também é muito forte e promissora, que é a palavra fé. Se quando eu digo realidade, eu desgosto, quando eu digo fé, eu gosto. É bom dizer fé. Quando você fala para uma pessoa assim, tenha fé, você falou para ela, desista? Quando você fala, tenha fé, você falou para ela, vai dar errado? Quando você fala, tenha fé, você falou para ela, pare de sonhar? Não, ao contrário, você disse, vale a pena insistir, acredite. Ora, se a realidade, ela contraria os desejos, a fé insiste em contrariar a realidade. Se a realidade, ela com muita frequência se opõe aos nossos gostos, a fé, ela é uma doce teimosia de contrariar o que insiste em aparecer ao nosso redor. A fé, ela tem essa feição de resistência esperançosa. Eu gosto muito
do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Você conhece o texto? É uma lindeza, é uma boniteza o capítulo 11 da carta aos Hebreus, porque é um texto que elenca os exemplos de fé, e não são exemplos assim delirantes, alucinados, de gente que brigou feio na vida, e que porque lutou contra as mazelas, lutou contra aquilo que é mal, foi chamada de gente de fé e serviu como exemplo. Há muitas expressões lindas, por exemplo, quando diz assim: gente das quais o mundo não era digno. Grande isso, né? Esse tipo de gente que brigou, que derramou sangue, que sofreu, que viu gente querida morrer, mas que lutou, que insistiu, que se abraçou, que se apegou às promessas, que acreditou em tempos melhores, que lutou por justiça contra tudo e todos quando necessário. E eu separei aqui o exemplo de Abraão e Sara. Esse tipo de gente que acreditou contra os fatos. Os fatos dizem, tudo vai mal, mas eles acreditaram que valia a pena ainda assim acreditar em dias melhores. Como diz o poeta da música popular, né? Dias melhores virão. Eles cantaram essa música, dias melhores virão. Olha o que diz, capítulo 11, versículo 8, diz assim: por intermédio da fé, e você pode acompanhar comigo, Abraão, sendo chamado, obedeceu e partiu para o lugar que estava para receber como herança. E partiu, não sabendo sequer para onde vai. Por intermédio da fé, domiciliou-se na terra da promessa, sendo estrangeiro, como se fosse dele, em tendas, habitando com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade com alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Por intermédio da fé também a própria Sara, estéril, recebeu capacidade de recepção da semente, embora para além da oportunidade do tempo. Olha que fé. Apesar de estar para além, acima da hora, passou do tempo. As versões mais antigas dizem assim, que ela creu contra toda esperança, esperou contra toda esperança. É também uma bela poesia. Porque considerou fiel quem lhe tinha prometido. Por isso de um só homem nasceram, e isto de um quase morto, descendentes numerosos, como astros do céu pela multidão, e como a areia que está junto ao rebordo do mar, incontável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Bíblia é um livro que não esconde a realidade, e a realidade costuma doer, costuma ser difícil de ser lida. Há trechos na Bíblia duros de serem lidos, de gente que padeceu, sofreu, a história de Jesus que vocês conhecem tão bem. Mas, no entanto, a Bíblia também é um livro que conta a história de gente que se atreveu a acreditar que os dias poderiam ser melhores, de gente que lutou contra os piores prognósticos, de gente que se insurgiu contra o anúncio do que não pode dar certo. Mas deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Entre a realidade, que eu já disse para vocês, que parece ser quase sempre negativa, e a fé, há duas armadilhas aí, nas quais eu e você já caímos várias vezes, eu e você. É por isso que a gente se desilude, é por isso que a gente precisa às vezes de um chacoalhão para se levantar do pessimismo. Uma armadilha é a ilusão, a outra é a incredulidade. E elas são muito parecidas. São irmãs gêmeas, têm feições diferentes, mas nasceram do mesmo parto. Um parto atrapalhado da vida. A ilusão, ela é a perda da capacidade de lidar com os limites da vida. A pessoa perde a noção. O iludido, ele se perde nos delírios. A casa está caindo e a pessoa está achando que tudo está dando certo, e não está. Está na hora de correr, amigão. Está na hora de juntar os cacos. Tem hora que a gente tem que enfrentar isso na vida. E porque não enfrenta os limites, o iludido, nada muda, nada constrói.
não tem iniciativa, não trabalha as mudanças, fica se distraindo com os altos enganos, delirando, em nome de acreditar, acabou se iludindo. É uma armadilha. A outra armadilha é a da incredulidade. Se você quiser chamar de pessimismo, fica à vontade. Mas o destino não é diferente. O destino do iludido é o mesmo do incrédulo. São faces diferentes da mesma moeda. Melhor essa metáfora. Faces diferentes, a moeda é a mesma. Mas a atitude, o espírito, o sentido, o valor é muito parecido. Porque também o incrédulo desiste. Ele também não tem força para se mexer. O incrédulo desistiu das mudanças porque não acredita. Ele desistiu de alterar o destino. Ele se deixou convencer de que é para lá que ele está indo e não tem como escapar. Ele não acredita fazer diferente. Mas há uma terceira via. Essa terceira via, ela é rebelde. Ela é uma subversão. A terceira via, ela transgride a coerência. A terceira via, ela contraria a inteligência. Porque os raciocínios podem dizer que não há mais chance. Mas aquele que tem fé, ele tem uma capacidade, mínima que seja, de insistir um pouco mais, de trabalhar mais uma vez, de olhar de novo, de dar mais um abraço, de dizer conte comigo mais uma vez, de respirar fundo, de se levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. É mais ou menos assim que canta o samba. Essa capacidade de acreditar a despeito dos fatos, de não desistir, de virar o jogo. Eu gosto muito de futebol. Eu sei que nem todos, mas eu gosto muito de futebol. E acho o futebol e outros jogos figuras, símbolos da vida. Simboliza o que acontece na vida. E no futebol tem um momento, que é um momento que é crucial numa partida. É quando o time não vai bem. Quando o time tomou um gol. Quando o resultado não é bom. E aí é uma coisa bacana, quem é torcedor aqui, eu perguntei para alguns torcedores aqui do Ceará e do Fortaleza, como é que as torcidas do Ceará e do Fortaleza, que eu conheço menos, reagem. E eles me contaram ali, eu não consegui decorar. Mas eu me lembrei de algumas torcidas, a maneira como essas torcidas reagem na hora que o time vai mal e precisa acreditar. E a torcida quer dizer para ele assim, olha, não desista, continue jogando, jogue por nós, vai dar certo. Então, eu achei interessante a torcida do Galo, do Atlético Mineiro, conquistaram um título com esse grito, dizendo, eu acredito, eu acredito. Lembro disso? Não? Eu gosto de futebol, eu lembro. Era empolgante, de arrepiar. E eu que sou flamenguista, mas eu achava interessantíssimo. A do Corinthians começa a gritar, somos um bando de louco, não sei o que. E aí quando o jogador ouve aquilo, parece que toma uma carga, de energia, de motivação, de desejo, de vontade. E aí, o jogo que está meio mole, devagar, ganha intensidade e faz toda a diferença na maneira de conduzir. Mas eu gosto mesmo, é de uma torcida, que quando o time vai mal, ela começa a cantar uma canção, desde a época do Zico. Zico, Leandro, Adílio, Júnior, Tita, Moser, Figueiredo, vou dizer o time, foi quando eu me tornei flamenguista, aos 10 anos de idade. O time vai mal, está perdendo, os jogadores em campo parece que não acreditam mais, aí eles começam a cantar, ó meu Mengão, eu gosto de você. Eu não vou cantar para vocês não se assustarem. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo, Mengão, acima de tudo, rubro-negro. Não é emocionante? Eu queria dizer para vocês que o Natal, ele tem essa força, talvez seja Deus aqui a cantar, na torcida, dizendo para nós, ei, desistiu por quê? Eu acredito, vamos José, vamos Maria, eu acredito, tem um menino nessa barriga, eu acredito,
O Natal é uma força de insurreição. O nascimento de Jesus é a vida se rebelando, e você pode projetar para mim, Hannah, por favor. O nascimento de Jesus é a vida se rebelando contra a morte, a alegria resistindo à tristeza, a liberdade contra a opressão, a coragem contra o medo, dos oprimidos contra os opressores, da paz contra a violência, da justiça contra a desigualdade, do amor contra a indiferença, da imaginação contra a desesperança, da fé contra a realidade. Deus nasce em Jesus discordando da pior versão que a história humana tinha. Deus não concorda. Deus se insurge em Jesus contra as piores versões possíveis para a minha vida e para a sua vida. E eu ainda gostaria de coagular alguns pensamentos com você. Primeiro, preciso desistir de procurar coerência na minha história, se quiser ter esperança. Desista de fazer muita matemática para acreditar no futuro. Se você ficar fazendo muita conta para o futuro, e eu não sou contra planejamento, não sou contra fazer orçamento, faça o orçamento, faça o planejamento, mas não se deixe convencer de que não pode haver uma surpresa. Não se deixe convencer de que não pode haver o inusitado, o inesperado, o imponderável, o incalculável, o misterioso, a virada do jogo, a força extraordinária. Vamos chamar isso de milagre. Há duas imagens que eu gosto muito, já usei aqui em outros momentos, que são imagens que traduzem bem esse conflito da incredulidade dos frustrados e a esperança dos resistentes, que é a diferença entre montar um quebra-cabeça e criar um mosaico. A diferença em tratar a vida como quem monta um quebra-cabeça e tratar a vida como quem inventa um mosaico. Mas qual é a diferença? É que o quebra-cabeça, ele exige concentração. Já montou o quebra-cabeça? Até o fim? É gostoso, né? Chegar no fim e olhar assim, puxa, deu tudo certo. O quebra-cabeça, ele exige perseverança, paciência, calma, e exige muita fé. Você tem que acreditar que para cada peça há um encaixe perfeito. É divertido, mas não serve para ilustrar a vida. A vida não é assim. A vida não é um quebra-cabeça. O problema é que a gente, às vezes, raciocina na vida como se fosse. E aí, porque as peças estão sem encaixe, a gente se amarga, a gente desiste. Porque as peças não têm encaixe, a gente acredita que nada pode dar certo, porque não há um encaixe perfeito, as coisas não funcionam do jeito que a gente queria, tem doença fora de hora, tem perda de emprego na hora mais necessária, tem coisas, acidentes que não deveriam acontecer, o dinheiro que diminuiu, as vendas diminuíram, e aí por aí vai, tem um monte de peça que não tem encaixe. E porque não tem encaixe, se a gente pensa a vida dessa forma, a gente desiste, perde o fôlego, se cansa. Agora, se há uma visão que se parece com a visão do Evangelho da Graça, se há um jeito agraciado de se olhar a vida, eu diria, é o de pensar a vida como quem monta, como quem cria, inventa um mosaico, que também exige paciência. A minha esposa já fez alguns mosaicos, e eu tive muita paciência de olhar ela fazendo. Exige concentração, exige improviso, muitas habilidades, mas também exige fé, só que outra fé. Se a fé de pensar a vida como quebra-cabeça exige que você se iluda com a ideia de que para cada peça há um encaixe perfeito, a fé de quem lida com a vida como quem cria um mosaico exige a crença de que é possível
de que é preciso acreditar que todas as peças são indispensáveis. Pronto, era o que eu queria encontrar. A fé nas peças, todas elas são indispensáveis. Todas elas podem surpreender pelo contraste. Todas elas podem apontar uma nuance diferente, surpreendente no desenho. Já fez um quebra-cabeça? É dessa forma. Apesar de serem tão diferentes, é preciso ter fé de que elas não podem ser desperdiçadas, de que é algo que pode ser feito. Eu diria que essa é a história que Lucas nos apresenta. Eu pontuei para vocês, você se lembra que eu falei assim, olha, Lucas está preocupado em dizer que Jesus é rei, lembra? Por isso que ele fala, olha, ele saiu de Nazaré, a cidadezinha que ninguém dava nada por ela, e foi por força do recenseamento, né, para Belém, que era a cidade de José. Tudo isso foi pretexto para dizer que Jesus é filho de alguém que tem uma ascendência real. Mas aí tem um problema, ele é rei, ele é candidato a rei, mas não tem nem lugar para ele na cidade. Que rei é esse? Que contradição, que estranho. O rei é um escravo cumprindo ordens, o rei é um anônimo sem casa, o rei é um oprimido, Jesus. O rei prometido para a salvação de Israel não chega ao palácio, nem dá ordens ou recebe homenagens, chega submetido ao inimigo, à margem do poder, na pobreza, na fraqueza. Ora, se Deus chega a nós como um mosaico existencial, o seu projeto, para mim e para você, não é uma vida cosmética, artificial, excepcional, que tudo dá certo. Essa vida não existe, nem Deus acredita nela. Eu diria que acha feia, previsível, insossa, piegas. É breguíssimo acreditar que a vida pode ser perfeita. É uma imagem boba, uma imagem imatura. A salvação para Deus é o contraste. O melhor não vem do previsível, mas do imprevisível. Ninguém conseguia acreditar, mas Jesus Salvador, aquele pobre menino para quem não havia lugar, que nasceu do modo mais inadequado, ele é a luz de Deus que nos apontou o caminho da vida. Jesus Salvador é um mosaico surpreendente, não tem facilidades, mas é cheio de coragens, sobram conflitos, mas não falta perdão, destoa da multidão, Jesus, mas acolhe os desprezados, frustra os homens do templo, mas dá voz às mulheres da rua, cansa e chora de tanto que ama, tem poucos pães e peixes, mas sobra a saciedade, não há palácios, mas não faltam abraços, e os impuros são os que não evitam o toque, cegos são os que só têm olhos para o mal, paralisia é o que tem quem não estende a mão às vítimas, mortos são os que perderam a alma para ganhar o mundo. O rei não é quem tem tesouros, mas quem tem amigos no dia mau. Segundo, o Deus de Jesus tem outra versão para as minhas histórias de fracasso. A história contada aqui, ela é uma narrativa desoladora. Se a gente não tivesse uma leitura já romanceada da Bíblia, sabe, enfeitada da Bíblia que a gente tem, a gente pensa na manjedoura, uma coisa fofinha, né? Tão lindinha, uma manjedoura, um presépio, que coisa fofa, tão enfeitadinho, colorido, né? Dourado, prata, tão lindo, tão cheio de purpurina, mas o presépio era um lugar fedido, era um lugar de barulhos que não costumam ninar criança, de bicho, não tem lugar, ele nasce ali. Mas vocês perceberam que quando o anjo do Senhor
dá um sinal para os pastores, um sinal de que a esperança chegou, de que a revolução vai começar, de que o jogo vai virar. Ele diz que vão encontrar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. O que era para ser uma imagem de fiasco, se tornou um sinal de esperança. É da fé, é dos olhos de Deus, olhar para as nossas histórias, que aparecem como fracassos, e são muitas vezes, ora, um bebê nascer num lugar desse é o fracasso da humanidade. A humanidade não deu certo. A humanidade não deu certo, amigão. Uma criança nascer numa condição dessa é porque a humanidade não deu certo. Mas para Deus, aquele bebê, a despeito da realidade, ele é um sinal de esperança. Porque ele é a indicação de que Deus está entre os mais pobres, os mais sofridos. É a partir deles que Deus inicia um processo de transformação. É a surpresa de quem tinha tudo para dar errado, mas pela graça de Deus foi o sinal de esperança para a humanidade. Terceiro e finalmente, eu preciso não desperdiçar os menores acenos de Deus, os menores acenos da vida. Quando a gente chama de sinal, sabe? O que é um sinal? Você pode chamar de um sinal um negócio assim, uau, né? De tirar o fôlego, a sorte grande. Você pode chamar de sinal. Anteontem eu fui fazer uma visita lá no Bom Jardim, de uma senhora por quem eu tenho muito carinho, sempre me tratou com muito afeto aqui na igreja, e ela tinha o hábito de fazer umas toalhas assim, bordando umas toalhas, e uma senhora muito querida, eu tenho um carinho muito grande por ela, o nome dela é Jardelina. E aí, quando eu descobri que ela se chamava Jardelina, aí eu me emocionei mais ainda, porque é o nome da minha avó paterna. E ela me abraçava, me beijava, me dava muito carinho. E nem era aqui da igreja. A família dela, ela é irmã da Nancy, da Cícera, né? É tia do Josué, são membros aqui da igreja. E eu soube que ela anda meio adoentada, e eu fui fazer uma visita para ela lá. No caminho, a Nancy e o Josué estavam contando a história do irmão deles, que aqui não é trevo, no balão da Guanambi, tem outro nome, né, que dá, a rotatória da Guanambi, melhor que balão, né? Bateu um carro de guincho que veio atrás e imprensou, o carro ficou um bagaço. Quando as filhas viram a imagem do carro, começaram a chorar desesperadas, e viram o pai que não tinha um arranhão, e ficaram, ai, graças a Deus, né? Aí disseram, é um sinal. Você pode ter um acontecimento desse, inesperado. Eu não estou dizendo o que foi ou o que não foi, não me atrevo, porque às vezes a pessoa morre num acidente como esse. Alguém que pode ter perdido gente querida num acidente. Então Deus não esteve menos presente aqui do que aí, não é? Mas foi um acontecimento que faz as pessoas olharem para a vida de novo e dizer, opa, espera aí, será que eu estou indo bem? Será que eu estou decidindo direito? Será que eu estou fazendo boas escolhas? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não estou me gastando com coisas que me atrapalham muito? Será que não está faltando mais abraço? Será que não está faltando mais amor? Será que não chegou a hora de eu largar algumas manias, de abandonar uns vícios, de dar a virada? Um sinal. Mas às vezes, nós temos pequenos sinais, uma palavra, um beijo, um abraço, né, uma flor, uma graça, uma lembrança, uma memória fortuita, uma imagem que nos sobrevém, um cheiro que nos lembra de uma coisa boa na vida. Há tantos sinais por aí, como havia em torno de Maria, vários. Se você está lendo a história, você sabe. Se você leu a história, tem muitas histórias sendo contadas para Maria.
E aí Lucas faz questão de dizer isso. Ele fala assim, ó, Maria ia guardando tudo que ela ouvia. Aí eu gostei muito da versão que o Frederico Lourenço deu aqui nessa tradução que eu usei. Guardando tudo que ela ouvia, conversando no seu coração. Não é ótimo isso? Parece que essa é uma dimensão de sobrevivência que a gente perde com muita frequência na vida. E talvez por isso perca a fé. Porque a gente perde essa capacidade de abrigar pequenos acenos, que sozinhos podem ser um exagero de alguém, pode ser uma bobagem, né? Lá em casa, as crianças gostam de dizer que eu sou exagerado, sou dramático, né? A Bibi diz que eu sou uma lady, porque eu gosto de alguns tratamentos, eu gosto de notar algumas coisas, assim, é de mim, eu gosto dessas coisas, né? Da mesma forma que eu me desmancho por aquilo que alguém fala assim, que bobagem. Na hora que eu sentei ali, naquela cadeira, e olhei essas crianças, meu amigo, é muito difícil segurar, isso me emociona mais que tudo, é batismo com o Espírito Santo, é renovação de alma, é um banho de esperança, de fé. Eu não preciso de mais nada para acreditar, não sei você. Eu vou dizer para você, está valendo a pena tudo que a gente está enfrentando e lutando e trabalhando para fazer a obra de Deus em Fortaleza. Vou fazer de novo, quantas vezes forem necessárias, para ver pessoas se encontrando com uma perspectiva de vida. E aí alguém cantarolou aqui, sussurrou para mim as histórias de algumas dessas crianças, e meu coração quase pula para fora. Eu digo, está aí, é Jesus nascendo de novo, é Jesus cantando para nós e nos ensinando a contrariar a realidade e não perder a fé. E aí eu me lembrei, pensando na fé como esse exercício de imaginar o contrário da realidade, eu me lembrei do maravilhoso Cine Hollywood. Vocês assistiram? O Alder Gomes, que eu aprendi a admirar, sou seguidor dele nas redes sociais. Acho ele, além de engraçado, às vezes crachado, genial. Acho que ele tem um olho poético, um olhar artístico como cineasta fantástico. Esse filme para mim foi genial. Eu gosto muito dessas metanarrativas, né? O cinema falando do cinema, o livro falando da escrita, essas histórias, né? Essa metanarrativa falando o escritor falando do ato de escrever, né? O cineasta, o filme falando sobre filmes. E a história, vocês se lembram? É a história de um homem. Ele é romântico, ele tem um olhar para a vida diferente, né? Ele tem expressões, uma coisa boba, ele tem uma expressão engraçada e bonita e romântica, né? Ele é um Don Quixote, é bem quixotesco. E ele tem uma tristeza, uma luta, porque chegou a televisão nas cidades e aí o pessoal abandonou o cinema. E ele acha que o cinema é lúdico, é incomparável, é lugar de sonhar, de fantasiar. E ele vai construindo o cinema e fechando o cinema, construindo o cinema, fechando o cinema, até que ele consegue construir um cinema e prepara toda a cidade, todos vão assistir o filme de estreia. E é filme de briga, de luta, para empolgar o pessoal. Só que aí, no meio da apresentação, o projetor quebra. E aí, todos se desesperam, a grande chance se perdeu. De novo, o fracasso. Só que o dono do cinema, protagonista do filme, resolve improvisar e usar a imaginação da imaginação, porque ele começa a contar e a atuar, contracenar, né? Como contando o resto da história. E ele faz isso da maneira mais engraçada e genial possível. E o filme termina emocionando todos, causando um acontecimento estético na cidade.
a imaginação da imaginação. Eu creio que a fé, ela pode ser essa experiência. E o Natal é um convite para nós pensarmos a fé assim. Eu queria convidar você a ficar comigo em pé, para nós orarmos juntos.